O que é importante quando nós nos reunimos nesse lugar? Não é sair daqui com mais um conceito que você vai aplicar para você ganhar algo. Você precisa sair daqui conhecendo mais a Deus. Esse é o objetivo. O objetivo de todos os encontros da igreja é que você encontrou Deus naquele dia. E a experiência que você teve mudou, ajustou a tua teologia. Cada vez que os discípulos conviviam com Jesus na mesa, no partir do pão, visitando fariseus, aí uma mulher chega por trás de Jesus na casa chique dos fariseus religiosos que guardavam tudo, e vem, chora, enxuga as lágrimas, os pés de Jesus, e aí todo mundo achamos um furo, né? E aí os religiosos da época, isso aí não se faz, ela é pecadora. Teologia, estudei. Aí Jesus disse, eu entrei na tua casa, tu não me deu água para lavar as mãos, não enxugou meus pés, não me deu ósculo, não fez nada. Ela não para de me abençoar. Amém? Como? Seus pecados. E aí ele extrapola. Os seus muitos pecados são perdoados. E aí de novo, bagunçou a teologia dos caras. Amém? O que Jesus está fazendo? Jesus está revelando o coração de Deus na terra. Amém? É tremendo Jesus chegar e é um desafio para nós, porque nós temos tudo certo. É assim que funciona a igreja, é assim que funciona a vida, é assim que vai fazer. Se eu fizer isso, vai assim que funciona. Pastor, eu sei como é que funciona. Aí Jesus entra em cena e diz assim, não é assim que funciona. Uma das grandes experiências dessa lógica de Deus, o extremo de uma pessoa com um coração temente a Deus, que buscava a Deus, é Saulo de Tarso. Ele era forjado, treinado desde criança aos pés de Gamaliel, nos maiores entendedores e estudiosos. Ele sabia a teologia de Deus ao extremo. E ele estava usando a teologia ao extremo para perseguir os cristãos. E nesse caminho, em direção, zeloso, a Bíblia fala que o povo é zeloso pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. E aí ele correndo para matar as pessoas, ele tem um encontro com Jesus. Aí Jesus chega em cena e diz, Paulo, o que tu está fazendo? Se eu estou perseguindo os cristãos que estão afetando, estragando a fé, que estão estragando a preparação do Messias que vai vir, porque Deus, amém, estão difamando e dilacerando as coisas santas que os nossos antepassados nos deram, que a gente aprendeu. Ele falou assim, ei, eu sou Jesus. Eu sou o Messias que tu está esperando, que ia vir e ia fazer assim, que tu está protegendo dessa turma. Eu sou Jesus. E aí ele... Amém. Todas as vezes que nós estamos debaixo da unção de Deus, da pregação do Evangelho, é momento para ajustar a nossa teologia. Não deixa as tradições familiares, religiosas, tornarem inválidas a palavra de Deus. Então, qual é o coração que você tem que ter quando você vai em direção a Deus? Você já tem que iniciar com esse coração. Eu provavelmente vou ser corrigido e ajustado hoje. Esse tem que ser o coração. É o único coração. Cada vez que você abre a Bíblia e quer conhecer, e aprender, e ler e meditar, a atitude do cristão tem que ser: eu com certeza vou ser ajustado nesse momento. E aí você já vai pronto para... eu achava que era assim. Não é assim. É assim porque a nossa teologia, que é
o que a gente sabe sem a experiência. Não, porque eu aprendi, eu sei, assim, até o momento que Deus aparece na tua frente e diz assim, era isso que significava. Aí eu achava, eu tinha estudado que era isso que significava. Aí Jesus aparece e diz assim, não, mas isso também vale. Eu não sabia disso. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, a minha vida. Então, a nossa jornada com Deus, ela sempre vai ser nesse sentido. É necessário que a pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele é Deus. Ok? Que Ele existe. O que significa você se aproximar de Deus e crer que Ele existe? Significa que Ele é Deus, você não é. E quando você for a Deus, Ele vai falar algo que você não sabe, que você não pode, que você não interpreta corretamente. Ele vai, porque Ele está ajustando o nosso coração. A única coisa, você só pode ir diante de Deus sem esse coração, se você for igual a Ele. Vamos conversar, Deus, né? Trocar ideias, porque tu é rei do condado tal, eu sou rei daqui, né? Tu é rei da terra, eu sou rei de Marte. Tu é rei do céu, eu sou rei da terra. Então vamos conversar, Deus. Não. A nossa fé é em Deus, significa que Ele é Deus, nós não somos, só existe um Deus, Ele é o Criador, nós somos criatura dEle, criados por Ele, recriados em Cristo Jesus. Então, qual é a única condição do coração humano para lidar com esse Deus? Humildade. Que nós ajustamos essa condição e viemos com uma frase, eu me orgulho de ser humilde. É isso que nós fazemos. E não é brinquedo, isso é o que o homem faz. Eu tenho um orgulho de ser uma pessoa humilde. Que eu não sou que nem esse, eu dou o dízimo, eu tenho orgulho de ser humilde. Esse é o coração do homem. Então, nessa manhã, eu queria, de novo, eu creio que o que Deus está falando conosco nesses últimos domingos é revisar a nossa fé. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, não existe outro fundamento senão o que foi posto, que é Cristo Jesus. Cada um veja como vai construir, mas o constrói em cima de Cristo Jesus como a base. Amém. Então você revisa a tua fé, você tem que revisar a tua fé. Então, tem certas coisas que não mudam. No Velho Testamento, durante o período que Jesus voltou, eles são o mesmo ontem. Para quem eu olharei? Aquele coração humilde, que treme diante da minha palavra. Achei Davi, um homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Ou seja, ele é humilde o suficiente para dizer, Deus sabe melhor, tudo que Ele mandar eu vou fazer. E aí você vai andando até chegar lá no ponto onde, pessoal, Deus resiste soberba, mas, contudo, Ele concede a sua graça ao humilde. Então, fé em Deus requer coração humilde, sem o qual não existe fé em Deus. Então, onde nós temos que tratar com o nosso coração. E discernir dentro do nosso coração se existe alguma coisa que, olha, Paulo quando escreve, ele diz assim, que se exalte contra o conhecimento de Cristo, trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Porque existe dentro de nós um pensamento, uma maneira de pensar e de fazer as coisas que bate de frente com Cristo. Existe dentro de nós. Ok? Existe aqui dentro. Dentro dessa natureza, uma força que vai confrontar Deus. Jó quis trazer Deus para o tribunal. A pressão foi tão grande que ele disse assim: Deus, eu gostaria muito se tu pudesse estar num tribunal e eu dar o meu argumento, tu dar o teu, porque isso aqui está... Não, eu não estou entendendo mais. O ponto que vai na nossa justiça própria é nos posicionarmos de tal maneira igual a Deus, onde você quer argumentar com Ele por que tu fez isso, por que tu permitiu isso, por que isso aqui não aconteceu, por que não acontece ainda, por que isso aqui, por que isso aqui. E Jó foi no extremo. Lembra, um homem íntegro, justo diante de Deus, que precisava um ajuste. Que ele chegou ao ponto onde Deus se revelou a Jó e disse: Jó, menos. Onde tu estavas? E a gente, o diabo, ele faz uma obra tão forte no nosso coração, que nós somos tão vulneráveis, que nós vamos indo, ao ponto de dizer assim: Deus, onde está Deus? E você se torna arrogante ao extremo e diz assim: Jó, onde tu estava? Tu recém nasceu. Quantos anos tu tem? Jovens têm esse desafio. Eles recém chegaram no mercado e já estão dizendo como tem que ser feito as coisas. Onde tu estavas quando isso aconteceu? Onde tu estavas quando isso aconteceu? Não, sei como é que é, sei como é que funciona. Ninguém sabe como é que é, só Deus sabe como é que é. E sabe o que acontece? Qual é a diferença de pessoas mais experimentadas? Não é que elas sabem mais, é que elas erraram mais. E não se ofenderam e continuaram buscando a Deus. Pessoas sábias, experientes, são aquelas pessoas que erraram mais no desejo de acertar e foram corrigidos e ajustados, e o coração continuou não ofendido e continuaram buscando a Deus ao ponto ou seja, eles foram humilhados mais. Amém? Então, não ache que precisa saber bastante para ser né? Agora eu sei. Porque Paulo é claro, a palavra de Deus é clara que diz: o saber ensoberbece. Amém? Você busca saber, eu sei, eu estudei, eu li, eu sei, tarará, eu sei que nem tu. Amém? A única coisa que ele pode até saber que nem eu, ou que nem A, que nem B. Eu estou falando com eu entre nós. Amém? Porque você se encontra com situações como essa. A única coisa é que a minha jornada com Deus me fez ver uma coisa: eu não sei nada. O que eu estou falando é fruto de que eu não sei nada. É fruto dos meus erros. Todos nós, ou vamos nos humilhar diante de Deus, ou vamos ser humilhados pelas situações. E de qualquer forma, tudo é válido para conhecer a Deus. Amém? Por que existe essa condição primeira quando o caos existe? Se o meu povo se humilhar. Primeira coisa. É a primeira coisa. Amém? Então guarda isso, meu irmão. Não é uma questão de quem sabe mais, é quem errou mais e continuou no caminho. Amém? Porque muitas pessoas erraram, se ofenderam e abandonaram a fé. Você erra, é corrigido e mantém de pé. Erra, é corrigido e mantém de pé. E você vai conhecendo o coração de Deus e você vai baixando. Amém? A tua força. Não mais eu.
Não meu querer, não na minha força, não na minha... Mas Cristo é tudo. Amém. A consequência de você estudar a Bíblia e ler e andar com Deus é que você diminui e Ele aumenta. Amém. Então, o desafio que é você chegar a Deus, você quer ter fome de conhecer a Deus. Amém? Você estuda, eu quero ler, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero experimentar, mas tem um risco de que esse aprendizado virá soberba e não encontro com Deus. Qual é o diferencial? É que você se aproxima de Deus sabendo que você não sabe e Ele sabe, e provavelmente você vai ser corrigido quando você lê a Bíblia. Se, Deus, eu não sabia disso. Não, eu sei que tu não sabia. Amém. Por que nós não nos colocamos mais debaixo da pregação do Evangelho e da leitura da Palavra de Deus? Porque nós não precisamos. Amém. Os outros precisam. Eu não sou que nem ele. Amém. Eu dou o dízimo, faço tudo certo. Não. Amém. Eu estou numa posição para o resto da nossa vida. Nós vamos ir diminuindo e Deus vai aumentando. É inestimável, inigualável a grandeza, o conhecimento, o que Deus é. Então, olha aqui, olha só, meu irmão. Eu queria dar alguns textos para a gente calçar e calcar a nossa fé. Ok? O primeiro está em Romanos 7. Talvez tenha alguns títulos que eu possa dar essa manhã. Mas a Bíblia fala para nós, pela fé, acessarmos com ousadia o trono da graça. Amém? Amém? Trono da graça. Não existe outro trono, é só o trono da graça. Pastor, trono da graça é aquelas pessoas que precisam de uma força aí. Eu não preciso, eu tenho um outro caminho, eu tenho um outro trono que eu vou. Amém? Guarda isso, presta atenção. Importante você calcar a tua fé em algumas coisas que não tem mudança. O acesso que você vai ter a Deus é através do sangue no trono da graça. É o único trono que existe. É o trono da graça. E esse trono da graça, conforme a palavra de Deus fala em Hebreus, trono significa que Ele é Senhor, Ele é Deus, é um trono de governo e é um trono da graça de Deus. Essas duas coisas não são contraditórias. Amém. Ele é Deus. Mas quando você sair de lá, você vai sair com a graça de Deus, não com os teus méritos. Você não pode acessar o trono da graça soberbo. E não tem como. Deus resiste soberba. Então, olha só, nós precisamos de Deus na terra, mas você não pode ser soberbo, senão você não vai acessar o único trono que você possa achar graça para socorro em ocasião oportuna. Você não pode ter soberba, porque Deus resiste soberba. Você não consegue entrar nesse trono para acessar o que você precisa se você tiver um coração soberbo. Mas se você ajustar o teu coração, um coração humilde, você tem acesso a esse trono que governa tudo, e Ele vai te dar graça, favor e tudo que você precisa, porque você foi lá, não porque você foi em cima dos teus méritos, da tua vontade, mas porque você foi de maneira correta, através da pessoa certa, através de Cristo. Por isso que a nossa fé é fundamentada em Cristo, não naquilo que você acha, sabe, em conceitos. Você não vai a Deus, isso que é importante, você não vai a Deus através de um versículo, você vai através de uma pessoa. Deus, a Bíblia diz assim, 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 eu quero, porque Deus vai fazer isso aqui. Não, você vai a Deus e assim, eu estou indo escondido na obra da cruz. Amém. Eu não tenho direito de estar aqui. Amém. É isso, eu não tenho direito de estar aqui.
E a Bíblia fala com ousadia, por causa e através do caminho que foi aberto. Ele diz, eu não tenho direito de estar no trono da graça, mas Deus abriu um caminho em Jesus, e eu tenho que andar, eu tenho que estar coberto. É como se você vai, Jesus está aparecendo diante de Deus, cobrindo o teu pecado, a tua vida, você está indo em nome de... E essa é a razão porque você não pode se achar, amém? Com base em que você está indo lá? Com base nos méritos de Cristo e dele somente. Amém? E aí você vai ganhar o que você vai ganhar nos méritos de Cristo e de Cristo somente. Não tem teus méritos nenhum. Amém? Então, por que você estuda a Bíblia, lê a Bíblia, quer aprender das coisas de Deus? Porque eu aprendi que se eu fizer tudo certinho, a bênção de Deus vai vir sobre a minha vida. Não, ele vai aprender como operar nesse caminho para chegar até Deus. É isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a operar pela fé. Todo o nosso ensino, e o nosso estudo, e a nossa maneira de identificar esse livro, de ver as coisas de Deus, é para você operar corretamente diante de Deus. Então, quando você diz, não matarás, você não pode achar assim, Deus, eu não estou matando, então eu quero a minha bênção. Não. Eu não estou matando, porque Deus disse para mim não matar. E quando eu sigo os seus mandamentos, eu tenho a cobertura de Deus. E aí eu posso entrar e receber a bênção, não porque eu não matei, é porque eu amo a Deus e me rendo à lógica de Deus. Eu não ganho a bênção porque eu não matei, eu ganho a bênção porque Cristo morreu por mim e me deu acesso ao Pai. Não tem nada a ver comigo. Tá, então por que você não mata? Porque eu amo a Deus. E Ele disse para não matar. E eu quero andar com Ele, eu quero andar coberto, eu quero fazer o que Ele diz. Então o que você faz? Eu não faço algo, olha só, eu não cumpro a lei para mim poder ganhar algo. Eu cumpro a lei porque eu ganhei algo já. Eu ganhei Cristo, que é o caminho para tudo que eu preciso. Então eu quero continuar amando a Cristo, vivendo para Ele. Eu já ganhei o presente, eu não preciso ganhar presente. Eu já ganhei a Cristo, amém? Ele é o grande presente da nossa vida, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu sigo a Cristo e estou coberto por Ele, e obedeço a Ele, e sigo o que Cristo faz, eu tenho acesso ao coração do Pai, e aí Deus vem. E aí o que acontece? Você olha tudo que você tem e você diz assim, olha o que eu conquistei. O que Cristo me deu a oportunidade de ter, porque Ele dividiu a vida dele para mim usar o nome dele. Amém? O meu estava no SPC. Tudo que eu comprei e fiz foi no nome dele. E Ele me deu a oportunidade que se eu... Amém? E Ele diz assim, não desonra o meu nome como tu desonrou o teu. Mas não tem problema, eu te amo muito. Eu vou te cobrir, eu vou cobrir todas as tuas dívidas passadas e vou dar o meu nome agora. Usa o meu nome na terra. Porque se tu usar o teu, amém, tu vai só te afundar. Amém. Então, o que você faz a cada dia? Você vive em nome dele, você vive por ele, por meio dele, para ele. Ele é tudo na tua vida. Então, 2 versículos importantes. Romanos 7. Romanos 7, versículo 18, um pouquinho abaixo. Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Das bases da nossa fé, de um coração humilde.
Eu até posso querer fazer o que é o certo, mas eu não tenho condições de fazer o que é certo. Então, isso é uma senhora revelação para o ser humano. Eu não tenho nada em mim. Eu não tenho capacidade de fazer o bom, o certo. Não existe bem em mim. O querer, eu posso até querer fazer, mas não existe a capacidade de realizar isso. Como eu vou fazer o bem? Alguém precisa fazer por mim. Eu preciso morrer. Então acorda de manhã, irmão, e diz assim: eu, sem Deus, eu não tenho capacidade de fazer nada de bom nesse dia. É isso que tem que chegar no coração do homem, porque o homem sempre acha que não, todos os caminhos levam a Deus. Eu vou construir uma torre de Babel, eu vou fazer isso. Ele se exaltou e se achou. O início da nossa jornada de fé em Deus é necessário que você creia que Ele existe e que você, sem nada dele, você não tem condições de operar, fazer nada que seja bom, prospere e agrade a Deus. Nada. O que isso significa? O que você pensa, o que eu penso. Eu vou dizer agora na minha pessoa. O que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, não serve para nada, não vale nada para Deus. Não vale para Deus. Porque ele vem da nossa carne pecaminosa. Não vale para Deus. Isso é chegar a um momento onde você se rende diante de Deus, é chegar à conclusão de que o que você pensa sem Deus não vale nada no reino de Deus. Não vale nada. Não, porque eu creio que a palavra de Deus diz assim, deveria ser assim. Não vale nada para Deus isso. Não vale nada. A Bíblia é para encontrar Cristo e é para mim, não para os outros. A Bíblia não é para os outros. A Bíblia é para mim. A Bíblia não é um lugar que você achar e pesquisar, achar coisas que justifiquem e façam dizer que eu não preciso mudar nessa área. A Bíblia não é algo que você lê para atestar que a tua conduta, a tua lógica, o teu pensamento estão corretos. Eu tenho alguns erros nessa área, mas aqui eu sei como é que funciona, pastor. Não. A Bíblia é a revelação de Deus para mim. É um presente de Deus para mim, para mostrar tudo o que está fora do lugar. E ao encontrar com Ele, eu tenho o privilégio e a oportunidade de dizer: eu vou escolher Deus. E eu vou me ajustar a Deus. E não Deus se ajustar a mim. Então, quando você fala de humildade, onde é que é o ápice da soberba do coração do homem? É o conhecimento. Eu sei. Eu sei como funciona, eu quero assim e vai ser assim, do meu jeito. E aí nós vemos algo que Deus representa. Eu é que sei. Não, pastor, eu sei. Tem algumas áreas, por exemplo, na área de igreja, assim, dessas coisas espirituais, eu sei que de repente Deus sabe mais. Mas na minha vida, no dia a dia, nessas coisas, no campo médico, nessa área profissional, assim, eu sei. Não. Nós não sabemos nada. Mas, pastor, aí é o seguinte: como eu vou funcionar? Exatamente, esse é a consequência de um encontro com Deus e de um coração humilde. Eu não sei, eu preciso dele. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então, na prática, o que acontece? Sem ele,
eu não sei fazer nada. Ou seja, eu não sei, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de fazer o bem, eu não tenho nada em mim de bom sem Ele. Mas quando eu convido Ele para assumir o controle da minha vida, agora o que eu tenho? Eu continuo não tendo capacidade, mas Ele está vivendo em mim, Ele tem capacidade. Um dos choques da nossa caminhada de fé em Deus e de experimentar Deus na terra é: eu tenho que sair de cena, Ele tem que entrar em cena. Então, por que Deus escolheu José? Amém. Por que não o outro filho? Por que Deus escolheu José? Qual é o critério? Ele era mais bonito? Lembra? Samuel ia cair nessa, né? Ele é o mais velho e é o mais bonito. Deus começa a falar para o povo que sabe tudo, sabe o que é melhor, enxerga mais, que discerne, que eu sei o que é certo e errado. Ele diz para vocês: não sabem o que é certo e errado, porque vocês julgam, decidem e querem segundo a aparência. Vocês não sabem operar segundo a verdade, e Deus é a verdade. Você jamais vai conhecer a verdade se você não tiver acesso ao coração de Deus. Então, olha o que acontece. Chega Samuel e diz: Eliabe é o rei. E Deus diz: não é Eliabe, não é o Eliabe. Mas ele é mais velho, mais forte, bonito e etc. Ele é as tradições dele é o rei. Não é o rei. Aí ele diz: Samuel, o homem vê extremamente limitado. A tua mente faz escolhas limitadas. Eu quero isso, pastor. E Deus vai dizer assim: isso que tu quer também é limitado. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu escolho, as minhas coisas, todas elas estão erradas. Sério? Amém? Sério? Sim. Por quê? Porque em mim não habita bem nenhum. E aí você olha para uma situação e diz: Samuel, é o seguinte, se tu quiser ver os meus planos entrando na terra, tu vai ter que ouvir a minha voz. Não a tua consciência, não a tua coisa, não o teu plano, não o que tu aprendeu ao longo da tua vida. Tudo o que nós temos e sabemos sem Deus foi fruto de nossas experiências, de nossos traumas, das limitações, tudo. Paulo, quando diz assim: eu considero tudo como refúgio, é isso que ele está dizendo. O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, tudo não vale nada. Eu quero saber o que Deus pensa. Amém. Só que o coração de orgulho, ele acha assim: pastor, complicado, né? Eu não sou nada, não penso. Não, é um privilégio ter acesso à mente de Deus, é um presente de Deus, não é um problema. Amém? Nós vemos com problema, o diabo vende com problema, a religião vende com problema. Mas eu poder dizer assim: eu agora não vou operar no meu nome, eu vou operar no nome de Deus. Não, porque o meu nome, eu sou, eu posso. Não, jamais, o nome da minha família, ela é top. Não, eu falei assim: nós temos uma opção, vai operar no meu nome ou no nome de Deus. Eu dou o meu nome, a minha autoridade, meu cheque, minha capacidade, meu poder, e você tem que anular tudo. Não dá para trabalhar os dois juntos. É isso que Deus está oferecendo. E nós estamos dizendo assim: não, eu também consigo, Deus. Amém. Você está? Ok. Tenta, vai tentando. Até o ponto que a gente se rende a Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Está deixando claro para nós. Não existe nenhum bem aqui dentro. Assume isso, aprende isso desde cedo. Não existe nenhum bem em mim. A minha mente pensa errado, o meu coração sente errado, os meus olhos enxergam errado, tudo. E aí ele diz assim: olha o que a palavra de Deus diz: eu ando pela fé. O que ele diz?
Eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, porque eu raciocinei, porque eu ando pela fé. O que significa andar pela fé? Eu ando agora no nome de uma outra pessoa, não é uma teologia. E esse é o problema quando nós estudamos a Bíblia para conhecer mais, mas você continua operando no teu nome, só que um nome mais com conhecimento. Amém. Não dá para embelezar a nossa carne, ok? Com conhecimento. A única maneira que dá para fazer é o seguinte: você crucifica a tua carne, deixa ela de lado e agora diz: Deus, vive tua vida agora, a minha vida. Esse viver que agora eu vou viver pela fé. Eu vou viver. Lembra, tem alguém vivendo dentro de mim agora. Eu não faço o que eu quero, eu não vou onde eu quero, eu estou aqui. Mas, pastor, isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo. Amém. Porque tudo que nós fizemos sem Deus só deu encrenca. Amém. Nós temos a prova disso. O mundo já viu. Da mesma maneira como nós temos o testemunho dos atos de Deus, nós temos o testemunho dos atos do homem sem Deus. E que só deu problema. Então, a história fala para nós da grandeza de Deus e do problema do pecado. É isso. Nós lemos as Escrituras e nós vemos um Deus que ama, um Deus que é justo, um Deus que é maravilhoso, que quer intervir, que quer abençoar, e nós vemos o problema do coração do homem, que é o pecado. Que o pecado nada mais é do que dizer: eu faço do meu jeito, Deus, tu lá, eu cá. Então, esse assunto do pecado tem que ser resolvido. Ok? Então, olha o que acontece. O nosso coração está corrompido. O nosso mente, a nossa lógica está toda corrompida. Então, o que Deus tem que fazer? Porque Ele nos ama tanto. Ele tem que limpar todo o nosso passado. Ok? Tudo o que você fez, os teus pecados, Ele tem que limpar. Porque tudo o que você fez sem Deus gera morte, perdição eterna. Então, quando você olha o amor de Deus, nisso consiste o amor. O amor, a definição do amor, está em Cristo Jesus. É a exemplificação maior, a manifestação maior do que amor é e do que amor faz. Ele diz: eu vou morrer por vocês. Então, olha só, nós queremos a vida de Cristo em nós, ou a morte de Cristo para resolver o passado, mas nós não queremos a vida para resolver o futuro. A morte de Jesus limpa o passado, a vida nos mantém na vida. Amém? Então ele diz assim: eu já não sou eu, mas quem vive, Cristo vive em mim. Por quê? O que Jesus veio fazer na terra, que é a expressão maior do amor de Deus, é lidar com duas coisas: lidar com a causa do problema e lidar com o problema que já foi feito. Então, qual é o problema? O pecado do coração do homem, por ter vivido sem Deus, ele lidou. E qual é a causa? O homem, que vai pensar sempre que ele vai continuar pecando. Então, olha o problema que nós temos. Eu sou salvo, mas eu continuo carnal, fazendo as minhas coisas, as minhas intenções, a minha loja, a minha escolha, as minhas coisas sem Deus. Ou seja, eu sou salvo, mas eu continuo semeando na carne e vou colhendo corrupção. A obra de Deus é dupla no sentido que Ele lida com o nosso passado, Ele lida com o nosso nome, Ele limpa com o nosso nome, com tudo que nós fizemos, fruto do pecado, e Ele nos dá o nome dEle agora para viver. E aí, o que acontece? Cada dia eu tenho que viver no nome dEle. O que Ele pensa, o que Ele diz, o que Ele faz, não no meu nome. Isso é viver pela fé, eu vivo pela fé. Eu falo o que Ele pensa, eu digo o que Ele pensa. Jesus fez isso. Jesus viveu em nome de Deus na terra. Eu só faço o que Deus diz. Deus me deu o nome dEle. Amém? E o que é mais tremendo é que Jesus representou o nosso coração. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento. Ele se humilhou. Agora, eu não posso me humilhar. O que Ele fez? Ele abriu mão de ser quem Ele era e se rendeu a operar em nome do Pai. Só que Ele se abriu mão de ser Deus, de algo bom, para operar em algo maior, para dar exemplo. Nós temos que abrir mão de algo ruim. Amém? Que é a nossa natureza pecaminosa, para dar lugar para viver em nome dEle.
Então, o que Jesus fazia na terra? Ele só fazia o que o Pai dizia, ele movia, ele falava, ele via o que o Pai... Ele andava sob o governo de Deus na terra. Agora, o que acontece? Ele nos deu o exemplo para seguir, tendes em vós o mesmo sentimento. Ou seja, nós não julga como algo para se apegar à tua vida humana. Coitadinho de mim, eu sou isso, eu também sou bom, eu também faço algo bom. Não, abre mão como Jesus abriu mão. Ele abriu mão da vida dele, eu abro mão da minha. A vida dele era boa, a minha é ruim. Amém, nós somos pecadores por natureza, não existe bem nenhum. Então, Deus dá um exemplo para nós, como nós devemos viver. Abre mão da tua vida, vive em nome de Cristo. Porque Deus amou o mundo, que deu a Jesus, que abriu mão da sua vida como Filho de Deus, e viveu entre nós em nome do Pai. Então, existem duas coisas que aconteceram na base. E, meus irmãos, isso é importante porque é a base da nossa fé. Se você não construir a tua vida em cima desse fundamento, nós estamos chacoalhando. Amém? Cristo Jesus é a base. Então, olha o que Cristo fez. Nisso consiste o amor, em que Deus deu o seu Filho unigênito para que vivamos por meio dele. 1 João 4,9. Ou seja, vivamos por meio dele. O que isso significa? Não eu, agora Cristo vive em mim, eu vivo em nome de Jesus. Como ele viveu. Ok? Então ele me deu, o amor de Deus consiste nisso. E a segunda coisa, ele diz, nisso o amor de Deus é manifestado em haver enviado seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí você tem as duas pontas. Ele limpou o passado e ele dá a oportunidade para o futuro. Então, quando Jesus vem e diz assim, estreita é a porta, apertado o caminho. Tem a porta que você entra no reino e tem o caminho que você anda. A porta é Jesus, eu sou a porta. Você tem que passar por essa realidade. Eu sou um pecador. Você tem que se arrepender. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus veio pregando arrependimento. Arrependei-vos e crede em Jesus. Arrependei-vos e crede, arrependei-vos e crede. O que significa arrepender? Tudo o que eu penso, acho e fiz, achei sem Deus, não, eu tenho que jogar fora. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Para entrar no reino, a porta. Arrependei-vos de todo o pecado, os erros, e crede em Jesus como aquele que pagou o preço por tudo. Pum! E agora você diz, justificados diante de Deus, você anda agora. Ele é a porta e ele é o caminho. Agora, como eu vivo essa vida? Cristo tem que viver em mim, em nome de Jesus. Por quê? Se eu continuar vivendo a minha vida, eu vou continuar pecando. Eu vou continuar fazendo tudo errado. E aí João, em 1 João 2, fala, se porventura pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então você tem essa figura central de Jesus como alguém que lida com o pecado. E é importante, nessa lógica da nossa fé, pecado é sério. Amém. Ele separa de Deus. O salário do pecado é a morte. Pastor, mas Deus cobriu e lavou meu coração de todos os meus pecados. Tá, e os pecados que você fizer a partir de agora, você tem que lidar com eles também. Você percebe que muitas vezes a nossa fé está baseada em algo não sólido, a gente assume certas coisas, mas existe em nós a capacidade de continuar pecando. Continua havendo. Nesse versículo que Paulo diz, não existe bem nenhum em mim. Ele já é salvo, mas não existe bem nenhum em mim. Eu não tenho capacidade de fazer o que é bom, de agradar a Deus, a não ser que eu viva pela fé, se eu viva a vida de Cristo. Então, para Deus, Ele precisou
E entenda isso, meu irmão. Ele precisou mandar Jesus porque o assunto de pecado era sério. Ele queria andar conosco. Ele precisa lidar com o pecado. Então, a gente diz, graças a Deus que Deus livrou dos meus pecados. E os pecados que você fez hoje? Separa de Deus igual. Ah, mas eu não peco mais, eu sou salvo. Opa! Eu sou salvo, estou tranquilo, tenho a vida eterna, não peco mais. Não, mas então para que precisa um advogado diante do Pai, se pecarmos? Então, olha o que acontece. Deus lidou com os meus pecados do passado, mas eu continuo podendo pecar agora. E quem vai lidar com esses pecados? Cristo tem que continuar lidando. Se confessarmos os pecados, Ele lida com eles. Então, a nossa vida, e a palavra de Deus fala que eu vivo pela fé. Não é que eu tive uma experiência de fé. Eu dependo de viver pela fé. O que é isso? Eu vivo pela fé na obra redentora de lidou com o pecado e continua lidando com o pecado, e eu vivo na vida de Cristo em nome dEle. Amém. Esse é o amor de Deus por nós. Amém. Então, quando eu leio a Bíblia, o que eu quero saber? Eu quero saber o que Jesus está fazendo, o que Ele fez, e o que eu quero enxergar Jesus no livro. É isso que interessa, é o que Jesus pensa. Eu não posso me aproximar de Deus, da Bíblia, de uma pregação, para simplesmente dizer assim, que boa pregação, pastor, que bênção. Amém. Deus me falou isso também nessa semana, e eu tenho vivido isso. Foi o que o jovem rico disse. Eu tenho feito tudo isso, pastor, isso aí é tranquilo. Alguma novidade, pastor? A gente sabe, né, como Deus é bom, né? Não, você não entendeu. Cada encontro com Deus implica transformação, mudança. Cada vez que alguém se volta, o véu cai e nós somos transformados pela glória de Deus. O que é isso? Nós estamos vendo Deus. Amém? Então, olha o que pode acontecer. Eu posso ler esse livro todos os dias com o coração errado. Fulano de tal falou isso de mim. Eu vou mostrar para ele nas Escrituras que a Bíblia diz assim. Quem está errado é ele. Você parte do ponto que você faz tudo certo e você usa a Bíblia. E essa é a razão que Deus entra em cena e diz, se você ama a Deus, ama o próximo. Amar o próximo significa o quê? Não fica botando o dedo no olho dele. Vive a vida cristã. Isso é amor. Amor não é chegar e dizer assim, como eu te amo, e elogie, e ser tolerante. Amor é viver o cristianismo como Cristo. A prova do amor de Deus por nós foi que Cristo se esvaziou e viveu o cristianismo, viveu a vida de Deus aqui e sofreu por isso. Para que as pessoas tivessem alguma referência de quem era Deus na terra e pudessem escolher a Deus. Esse amor, muitas vezes, foi intolerante, porque ele chicoteou os que estavam estragando o templo, ele repreendeu o jovem rico, ele repreendeu a casta de religiosos. Isso é o amor de Deus em nós. Disciplinas, castigos, o Pai que ama a disciplina. A nossa fé, e Paulo tinha essa preocupação em Coríntios, ele diz, eu quero que a nossa fé não seja baseada em sabedoria, em informação, em conhecimento, em coisas. Vamos abrir ali, 1 Coríntios. Amém, eu creio que é importante. Não é o que eu estou falando, é que esse livro testifica. Amém. E às vezes é importante você ler. Primeira Coríntios 1, versículo 18 diz, certamente a palavra da cruz é loucura. É loucura, escândalo, mas para que nós somos salvos é o poder de Deus. Aí ele diz assim, onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? O inquiridor desse século, o estudioso, o que sabe tudo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E aí ele fala algo tremendo, ele diz assim, visto que como nessa lógica de Deus, o mundo não
o conheceu por sua própria sabedoria. É impossível conhecer a Deus na tua própria sabedoria. É impossível. Aí nós temos duas afirmações agora. Não existe nenhum bem em mim, a capacidade de fazer o bem, e nem com a minha inteligência conhecer a Deus. Amém. Que aprove a Deus fazer dessa forma. Lembra, tudo isso tem a ver com nós, de alguma maneira, conhecermos como Deus funciona. Deus não depende da nossa vontade e nem do nosso esforço. A única coisa, e eu digo para a gente ir concluindo, a única coisa que Deus quer é mostrar o amor dele para você. É a única coisa que Deus quer. A única coisa que Deus quer em cada dia é mostrar a misericórdia dele para você. É mostrar o amor. E se você for orgulhoso e quiser fazer o teu dele, ele não pode fazer isso na tua vida. A única coisa que Deus quer é ser bom contigo. É ser favorável a você. É ser bondoso a você. É mostrar o amor, a bondade, os dons, os presentes que ele tem. E ser bom pai na tua vida. E Deus está lidando com o coração do homem que diz assim, eu não preciso de ti, eu sei também, Deus. Amém. Então, se eu puder afirmar algo, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é derramar as suas misericórdias a teu favor. E mostrar a bondade dele, o amor e o favor dele. Amém? Por que Deus escolheu José? Porque ele podia ser um instrumento na mão dele para ele mostrar o favor dele. O que nós mais vemos na vida de José, e o favor de Deus estava com ele, o favor de Deus estava com ele, o favor de Deus estava com ele, o favor de Deus estava com ele. Qual é a marca desse homem? Por que Deus escolheu José? Porque ele era humilde. Por mais que parecia que ele tinha uma capa, que ele achava que era o preferido, ele tinha um coração humilde, que dizia assim, Deus, eu faço o que Deus tinha acesso ao coração dele. Nós vemos do início a fim, e Deus era com ele, e fez prosperar o caminho dele, o favor dele era com ele, o favor de Deus era com ele. A única coisa que você pode dizer que Deus escolheu tirar José da onde ele estava e botar ele no segundo lugar de autoridade maior no trono, a única coisa que você pode dizer que não tem a mão de José nenhuma. É impossível para o homem. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer que você experimente o que Ele é capaz de fazer com um coração totalmente rendido dEle. O Deus que trabalha por aquele que nele esperam. Deus quer mostrar a sua bondade para você. Para mim. Ele quer dizer para mim, Ele quer que eu conclua que tudo o que eu fizer, é nada comparado ao que Ele quer fazer na minha vida. Para de tentar. E te rende a Deus. Então, se você puder dizer, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ele quer derramar da sua bondade e misericórdia na tua vida, no teu coração e tudo que é teu. Tá, e o que impede Ele de fazer isso? A tua soberba. Eu sei como é que é, Deus. Deus, por que tu não fez agora? Essa pessoa fez assim, ela foi injusta, manda fogo do céu e faz. Nós atrapalhamos isso, porque nós sabemos, nós temos entendimento, nós somos sábios, nós somos conhecedores, nós temos uma vontade. Amém? Eu quero isso, Deus, faz isso. Você não depende de quem, do que você quer. O meu querer está contaminado. Então nós estamos falando do quê? A condição de um coração para tocar em Deus é rendição, humilde. Não tem nada a ver com onde você mora, que país você faz, que posição você tem, que cargo você tem, que roupa você veste, que comida você come, onde você está, que carro você dirige. Não tem nada a ver com isso.
A única coisa que tem a ver é Deus olhar lá do céu e dizer assim, eu achei um coração humilde, que treme diante da minha palavra e que sabe que ele não sabe e que eu sei. É só isso que ele está querendo. E aí o que ele vai dizer? Agora eu achei alguém que eu posso mostrar a minha bondade, o meu poder, a minha glória. Amém. Encontrei a Davi. Amém. Então o que aconteceu na vida de José? O que aconteceu na vida de José? Ele foi humilhado, humanamente falando, desprezado pela sua família, desprezado, jogado no poço, vendido de escravo, e ao mesmo tempo, ao invés de ele se ofender, ele se rendeu a Deus, para que Deus pudesse manifestar. Nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esses momentos que nos deixam sem saber o que fazer, onde você chora, você esperneia, você experimenta a limitação do ser humano, onde você vai e você resiste à opção de negar Deus e abandonar Deus, como Jó fez. Abandona Deus, amaldiçoa Deus e morre. E ele diz, não. Tudo é ruim ao meu redor, tudo não funciona, não entendo, Deus é bom, Deus é fiel, mas nada funciona. E Ele está trabalhando no nosso coração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você vai dizendo, Senhor, e você resiste menos e se rende, é um processo de morte para que a vida possa surgir. José teve a oportunidade de lidar com tudo na vida dele, má amargura, ódio, inveja, amém, questionamento, tudo. Olha o que aconteceu na vida de José. Meus irmãos, estão tudo lá na boa agora, eu aqui não fiz nada, estou pagando pato aqui, vou sair, agora fui injustiçado porque me acusaram de um erro, fiz acontecer e tudo mais. E ele escolheu. Enquanto isso estava acontecendo, o favor de Deus estava sobre ele. E ele identificava a mão de Deus e o amor de Deus. E aí era o suficiente para dizer, Deus me ajuda, mas eu vou continuar fiel aqui. Eu não tenho para onde ir, Deus. Para onde nós iremos? Todo mundo abandonou. Amém. Jesus, ele disse, para onde nós iremos? Eu vou continuar nesse caminho de restrição, esse caminho apertado, essa porta estreita, onde não sobra muita opção para o ego, para mim, porque eu penso, porque eu acho, para questionar Deus, você, Deus, ser propício a mim. E aí Jesus conta a história desse homem que diz, quem é que ganhou algo de Deus? Quem mostrou tudo o que fez e que conhecia, ou aquele que foi diante de Deus, sabia que diante de Deus, as minhas obras e o que eu acho não vale nada. Você não vai a Deus com base numa lista do que você fez, da tua retidão, que você perdoou, porque você fez contra tudo. Zero. Você vai a Deus com base em Cristo. Deus, ser propício a mim, pecador. É a mesma palavra que nós temos a propiciação. E essa palavra significa, esse homem que usou essa palavra, a palavra de Deus foi usada, esse termo, propiciação, é ganhar ou reganhar o favor de Deus. É só isso que ele queria o favor de Deus na vida dele, ele não queria provar que ele era bom, ou certo, ou correto. Ele só queria, eu quero, Deus, a tua bondade e a misericórdia na minha vida. Porque eu sei que em mim não tem bem nenhum, eu não posso ir com a minha. Então, o outro homem estava dizendo, eu dou o dízimo, eu não sou que nem aqueles, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dei, eu fiz e aconteci, e ele foi com base na soberba, no orgulho, no que ele sabe, no conhecimento dele, foi Deus, tu tem que me abençoar. No fundo é isso que nós fazemos, eu faço tudo certo, tu tem que me abençoar, por que tu não me abençoa? E Deus diz assim, meu filho, um pouquinho mais. Amém. Tu ainda não está entendendo. O outro aprendeu que não adianta eu chegar e apresentar minhas obras diante de Deus.
Não tem. Eu não posso orar diante de Deus e dizer que eu fui um bom pai nesse dia, que eu dei o dízimo ontem e aí tu tem que me dar 10 vezes mais. Eu não posso usar nada disso, que eu trabalhei bem, que eu sou uma pessoa trabalhadora, que eu respeito as leis do trânsito, que eu aguento injustiça, que eu sou bem-aventurado, que as pessoas falam de mim, eu não retruco. Nada disso. Você não pode levar isso para Deus. Você só pode levar o sangue de Cristo. É a única coisa que você pode levar. Aí você vai a Deus e ser propício. Por causa o propiciatório, por causa do sacrifício, eu tenho acesso a Deus. E o que ele está pedindo é o seguinte: com base no sangue e na tua bondade, é que eu peço a tua bondade. Não com base no que eu sou, o que eu fiz e o que eu tenho, e o que eu conquistei. Então José ajuda o mordomo, faz tudo, é injustiçado, está lá na prisão. Até que a palavra de Deus o provasse. Estava sendo humilhado de uma certa forma, testado no extremo, para dizer assim: isso aqui só tem um objetivo. A nossa leve e momentânea tribulação só tem um objetivo: descobrir o meu coração ao ponto de eu chegar num lugar onde diz: eu escolho Deus. E jamais, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que dê tudo errado, eu todavia me alegro. Deus é a minha alegria e a minha fonte. E aí José, olha o que Deus diz: até que a palavra de Deus o provasse. E ele viu, o coração estava preparado. Tu sobe e assume o comando. Coração correto. E a gente imagina, né, que José, como o capitão ali da guarda, o senhor o faraó do Egito, provavelmente ele cruzou pela Potifar e a esposa de Potifar que o acusou ele, né? Imagina a cena: Potifar e a esposa do Potifar, porque eles eram guarda do palácio, então eles se cruzaram. José, agora promovido por Faraó, encontra a esposa de Potifar, que acusou ele. Sua sem vergonha, agora nós vamos se acertar. E esse é o problema, que Deus não pode nos promover, porque a gente vai fazer alguns acertos que Deus não quer que acerte. A não ser que Deus tenha tratado o teu coração. Os irmãos chegaram na frente dele. Não te preocupa, Deus tinha um plano. Olha o que ele viu. Ele ouviu todo o mal que foi feito para ele. Ele disse: Deus queria tratar comigo. Não se preocupe, isso é comigo. Deus tinha um plano. Olha aqui. E eu vim na frente para a bênção de vocês. Isso é amor. Amor é pagar o preço de viver o cristianismo para os outros terem uma referência ao nosso redor. Isso é amor. Amém? Então nós estamos concluindo. Eu disse que eu tinha um texto, que eu não li o texto ainda, que é Romanos 9. Eu li 2 ou 3 textos. Vários textos. Mas eu queria afirmar nessas 2 palavras. Romanos 7, que nós lemos, 18, que diz assim: não habita bem nenhum em mim. O querer até pode estar ali, mas fazer o bem não existe. E Deus diz assim: o homem, por sua própria sabedoria, não pode chegar a Deus. E aí tem esse versículo que para mim é tremendo. Versículo 16 de Romanos 9. Assim, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende do meu esforço, nem da minha vontade, nem do que eu acho, não depende de nada disso. Depende de Deus usar a sua misericórdia.